com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Este é um programa de TV que é transmitido pela TV Cidade Esperança, em Imperatriz, Maranhão. Eu moro atualmente em Americana, São Paulo. Nós estamos findando agora, o trimestre, o quarto trimestre de 2019, que é a última lição. Estivemos aprendendo muito aí dentro dos livros de 1º e 2º de Samuel. Eu sou o pastor Luiz Henrique de Almeida Silva. Se você desejar que nós estejamos aí, é só nos convidar, entre em contato conosco. Nosso telefone ainda é o mesmo que usava Imperatriz Maranhão, DDD 99, e o telefone é 991520454. Também é o WhatsApp. Nosso e-mail, Henrique, LHAS, L de Luiz, H de Henrique, A de Almeida, S de Silva, henriquelhas@hotmail.com. Estivemos nesse fim de semana ministrando as lições 12 e 13, aí na congregação em Nova Odessa, Assembleia de Deus, Ministério Belém, cuja igreja eu faço parte. Eu congrego aqui em Americana, São Paulo, na sede com o pastor Cláudio Munhoz, que é o pastor presidente. E o ministério é o Ministério Belém, cujo pastor presidente é o pastor José Wellington. Nós vamos passar para você agora um resumo das lições do trimestre, só mesmo o título, e você dá uma olhada aí no que foi escrito, o que foi estudado pelos folders. E também nós vamos passar no final as lições próximas que nós estaremos estudando. Então, um resumo aí para você saber o que nós vamos estudar no próximo trimestre. Então, neste último trimestre de 2019, estivemos estudando das revistas da CPAD com o tema O Governo Divino em Mãos Humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º livro de Samuel. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Osiel Gomes, que é pastor presidente ali em Tirirical, São Luís do Maranhão, capital. Nós estudamos durante esse trimestre as seguintes lições: conhecendo os 2 livros de Samuel, o nascimento de um líder profético em Israel, a chamada profética de Samuel, a degeneração da liderança sacerdotal, a instituição da monarquia em Israel, a rebeldia de Saul e a rejeição de Deus, Davi é ungido rei, o exílio de Davi, o reinado de Davi, o pecado do homem segundo o coração de Deus, as consequências do pecado de Davi, a rebelião de Absalão e a velhice de Davi, que estamos estudando hoje. Todas essas figuras que você viu aí, nos slides, você encontra em nosso blog e você acessa lá, é totalmente gratuito. Então você entra e acessa. Se você quiser dar um resumo do trimestre, pegando cada slide desse, cada slide aí tem exatamente o resumo de cada lição. Também no mesmo blog nós temos aí também as lições escritas e em vídeo também. Também no nosso site, que faz parte do site da Igreja Assembleia de Deus Imperatriz Maranhão, lá o site é www.apazdosenhor.org.br. Esse é o site da igreja. E para entrar no meu, você vai colocar www.apazdosenhor.org.br/prof, P-R-O-F, Henrique, emendado, Prof. Henrique. E aí você entra lá, você vai ver, lá tem uma barrinha, lá tem estudos, mais de 1000 estudos bíblicos, tem EBD, tem lá discipulado, Então tem muita coisa que pode ajudar você a estudar as lições e outros assuntos também. Nós temos aí comentários das revistas desde 2004 até agora. Então você tem muito material aí, sempre que precisar de estudar alguma coisa, dar uma palestra, um culto aí de doutrina. Então aí você pode tirar muita coisa que pode ajudar você muito realmente. Quem quiser pregar, então você estuda ali
Se você estudar, por exemplo, uma revista antiga aí da Escola Bíblica Dominical e for pregar, aí você vai estar com um assunto bem mesmo detalhado, né? Para você fazer uma ótima pregação. Então, a última lição deste quarto trimestre de 2019 é a lição número 13, que tem como título A Velhice de Davi. Então, lembrando aos professores que, como é a última lição, geralmente tem uma programação, um encerramento, então você vai ter que dar uma aula bem rápida. Então, faça um resumo, né, das coisas principais e você ministre desse assunto. Veja bem que o importante agora é falar sobre a velhice, né? A idade avançada, né? O idoso. Então você vai falar alguma coisa dentro desse assunto. Vamos ver então o texto áureo da lição diz assim: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não faz brotar. Segundo o livro de Samuel 23, 5. Então Davi reconhece que a casa dele, né, não está organizada, reconhece que já está na velhice, fez muita coisa errada, se arrepende do que fez errado. Ainda ele fala sobre o próprio corpo envelhecido, né? A sua idade avançada, que não dá mais para servir ao Senhor como ele gostaria. E fala também sobre ainda não estar realizada a salvação, que ele sabia que estava futura, que viria um Salvador. Ele tinha convicção disso, ele esperava isso, né? Então aqui ele revela exatamente isso, essa esperança de um Messias, uma esperança de um libertador, de um Salvador. E ele lembra da aliança de Deus com ele, e ele tem certeza que Deus cumprirá aquilo que prometeu. A verdade prática diz assim: a verdadeira essência da vida não consiste em viver muito ou pouco, mas sim em viver cada momento com Deus e para Deus. Então aqui aprendemos que a vida, ela é sempre curta, na verdade, né? Se viver 120 anos ainda foi muito pouco. É muito pouco mesmo. Então, tanto faz. Se a pessoa viveu 15 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, né, 70 anos, 80, 90, 100, 120, a vida foi uma vida boa ou foi uma vida ruim? A vida foi boa se foi vivida na presença de Deus, conhecendo Deus, tendo intimidade com Deus, fazendo a obra de Deus. E a vida é ruim se a pessoa não teve conhecimento de Deus, não teve aproximação com Deus, não teve essa intimidade com Deus. Por mais que a pessoa tenha tido aí dinheiro, fama, né? Aí uma suposta felicidade, mas realmente não conheceu a felicidade se não tiver conhecido Deus, se não tiver conhecido a salvação em Jesus Cristo, se não tiver conhecido aí o amigo íntimo Espírito Santo. Jesus diz que nos dá vida e vida em abundância, né? E quanto mais tempo vai passando, nós que estamos em intimidade com Deus, em união com Deus, nós sentimos uma necessidade de fazermos mais para Deus. Não é de descansar, de tirar férias, de ficar lembrando que já fez, nada disso. Nosso desejo é estar sempre fazendo mais, é estar mais ocupado na obra de Deus, fazendo mais para Deus. Esse é o sentimento, é o desejo no fundo do coração daquele que vai envelhecendo. Vamos ver a leitura bíblica em classe, que está em 2º livro de Samuel 23, de 1 a 7, que diz assim: e estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, e os suaves salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel,
a mim me falou: haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando, pelo seu resplendor e pela chuva, a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo, estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Porém, os filhos de Belial serão como os espinhos que se lançam fora, porque se lhes não pode pegar com a mão. Mas qualquer que os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Então aqui vemos que Davi fala claramente das revelações que Deus lhe deu sobre o futuro, da vinda de Jesus. Na verdade, ele está falando sobre o reinado de Jesus, o milênio, onde Jesus mesmo governará a terra. Esta é uma promessa de Deus, uma aliança que Deus fez com Davi, de que os seus sucessores estariam no trono de Israel para sempre, indicando até o final da terra. E no último milênio, o próprio Jesus Cristo, descendente legal de Davi, estará sentado no trono, reinando sobre Israel, reinando sobre toda a terra. Então Davi cria nisso, cria na vinda, então, desse rei que reinaria, que, como é o milênio, para eles é indicado, reinaria para sempre sobre a terra. Mas nós sabemos que no final do milênio, tudo isso será queimado, e destruído. Serão feitos em novos céus, uma nova terra, e todos os salvos estarão morando na nova Jerusalém, na nova terra. Nesta lição, então, estaremos estudando os seguintes tópicos e os seguintes subtópicos. No tópico número 1, uma visão geral sobre a velhice. Subtópico 1, concepções antigas e modernas. Subtópico 2, concepção bíblica. No tópico 2, veremos problemas na velhice de Davi. Subtópico 1, velhice de Davi. Subtópico 2, enfrentando mais um filho rebelde. Subtópico 3, constituindo Salomão como rei. Subtópico 4, as palavras de Davi a Salomão e sua morte. No tópico 3, vamos ver as palavras finais de Davi em sua velhice. Subtópico 1, o reconhecimento da ação do Deus de Jacó. Subtópico 2, o Davi inspirado. Então, nessa lição, nós vamos ver aí uma apresentação geral sobre a velhice, falando de uma idade onde a pessoa tem uma grande experiência, já passou pelos problemas que todos passam, conseguiu passar por eles, conseguiu vencer, porque estava em comunhão com Deus. Vemos que são vários os problemas na velhice, problemas, principalmente problemas físicos e problemas com a família. Já não é mais um problema da própria pessoa, mas problemas da família que atingem os idosos. E vamos ver como Davi chegou ao final da sua vida, então, louvando, adorando a Deus, agradecido a Deus, sabendo que tinha errado muito, mas também arrependido dos seus pecados e crendo que Deus o salvaria. Nós vamos ver agora a introdução, e você já corrige aí, quando começa a introdução, repetir a palavra nada aí 2 vezes, mas na verdade começa com não. Então vamos ler. Não há nada de pejorativo na palavra velhice. Ela não fala apenas da idade avançada, mas também de maturidade, experiência. Por isso o hebraico Seibá a define como cabelos grisalhos, cabeça encanecida. Nas Escrituras, a velhice é vista como fonte de bênçãos. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Salmos 92:14. A velhice pode ser boa ou ruim. Isso dependerá da forma como vivemos cada fase de nossa vida. Temamos a Deus e sejamos sábios. Eclesiastes 12:1.
Os últimos momentos da vida de Davi, já na velhice, foram conturbados, conforme descrito no primeiro livro de Reis. Mas pela sua peregrinação e comunhão com Deus, ele finda sua missão com uma grandiosa ação de graças ao Senhor, que eu chamava desde a meninice. Então, quando nos referimos, à velhice, à idade avançada, à pessoa idosa, nunca deve ser com sentido pejorativo. Isto era há muitos anos atrás, milênio atrás, de falar que a velhice era difícil, que era um sofrimento. Então, hoje nós sabemos que aí, dos 60 aos 100 anos, estão vivendo aí, os idosos estão vivendo cada dia mais, os avanços na medicina, na alimentação, em tudo, nos exercícios físicos, tá? Tudo isso tem melhorado muito a condição de vida dos idosos. E se na época de Davi era normal morrer aos 60, no máximo aos 70 anos, quando chegava muito aos 80, hoje já é normal passar dos 80. Porque a tecnologia avançou muito dentro da área da medicina, principalmente, e deu ao idoso uma capacidade de vida bem maior. Também foi facilitada muita coisa para os idosos, Temos aí leis, que protegem o idoso, que o ajudam no seu dia a dia, que dão preferência a ele, nas filas, nos atendimentos. Então, muita coisa foi feita e que tem realmente dado resultado para que o envelhecimento seja mais lento e que o idoso tenha uma vida mais ativa. E realmente o segredo é esse, É uma vida ativa. O idoso nunca pode ficar parado dentro de casa o tempo todo sem fazer nada. O idoso precisa estar ocupado fazendo alguma coisa, produzindo alguma coisa. Então ele precisa fazer uma caminhada, ele precisa estudar alguma coisa. Nós temos visto vários idosos que ainda estão estudando, fazendo cursos aí, se formando, Tem idosos aí formando-se com 70 anos, estão se formando em cursos aí superiores, estão estudando. Então, aí fazer uma palavra cruzada, ler a Bíblia, orar, ir para a igreja, evangelizar. Tudo isso faz com que a pessoa viva uma qualidade de vida excelente, viva feliz. Sabemos que existe uma falha muito grande na igreja dentro da área das curas, Deveria, toda a igreja, toda a congregação, na verdade, deveria ter pelo menos uma pessoa com dons de curar, para orar para que essas pessoas que estão enfermas, doentes, sejam curadas. Isso deveria ser uma coisa normal na igreja. Toda a congregação deveria ter alguém com dons de curar. Nós temos orado aí toda semana, visitado as igrejas, são mais de 100 pessoas curadas toda semana. Então imagine, cada congregação deveria ter pelo menos uma pessoa. Nós precisamos incentivar as pessoas a buscarem as coisas de cima. Não ficarem presas tanto nas coisas de baixo. Buscarem as coisas que são para nós, que estão à disposição da igreja. E é muito importante dons de curar. Tem muita gente doente e nós temos visto que mais de 70% das pessoas na igreja estão doentes. E olha bem, quanto essas pessoas gastam por mês de farmácia, de médicos? Imagine. Muitos pastores às vezes estão reclamando aí, que o dinheiro é pouco, que as pessoas estão aí dando pouca oferta, muita gente deixou de dar dízimo. Mas o que está acontecendo? Vai lá nas farmácias que você vai saber. Quantas farmácias abriram aí no seu bairro aí de 10 anos para cá? Você vai ficar assustado com o tanto de farmácia que tem aí. Que é só abrindo uma atrás da outra. Devido exatamente ao aumento das doenças e falta de pessoas serem curadas, sendo que está à disposição o Espírito Santo, quer dar dons, quer usar as pessoas em dons de curar, mas não acha quem busca, quem deseja realmente, quem acredita realmente.
as pessoas estão muito ocupadas buscando as coisas da terra, as coisas materiais, e não buscam as coisas do alto, as coisas de Deus. Então, a idade avançada, ela tem uma grande vantagem de que a pessoa já viveu, já passou por tribulações, passou por grandes problemas, né? Passou por todas as coisas que as pessoas mais jovens ainda vão passar, vão ter que lutar, vão ter que orar, clamar a Deus, buscar a ajuda de Deus, para passar por essas coisas que o idoso já passou. E a Bíblia então diz que o idoso, ele deve exatamente ensinar os mais novos como fazer para passar pelos problemas, né, que a pessoa vai passar mesmo durante a sua vida. Paulo diz para as mulheres idosas, né, que elas devem ensinar as mais novas, né, como que elas devem viver, como elas devem passar pelos problemas que vão surgindo. Então, elas devem ensinar as mais novas a serem submissas aos seus maridos, boas donas de casa, mulheres de oração, de jejum, mulheres que fazem a obra de Deus. Então elas vão ensinar para as mais novas isso que elas aprenderam durante a sua vida. Elas passaram pelos problemas e agora precisam ajudar aquelas que estão passando por esses problemas. E é interessante que muitas vezes nós olhamos para a pessoa idosa, né, como se fosse uma coisa assim terrível ser idoso. Mas a Bíblia fala exatamente o contrário. E os países orientais, todos, eles têm um grande respeito pelas pessoas idosas, tratam de maneira muito respeitosa a todos os idosos. O problema é no Ocidente, né? No Ocidente, as pessoas não respeitam muito as pessoas idosas. No Brasil, nós temos aí, né, o Estatuto do Idoso, que já ajuda bastante, né? Já tem feito bastante coisa pelos idosos. E nós temos que saber, quando você respeita um idoso, você está respeitando o seu próprio futuro. Porque um dia você também vai ser idoso, se Deus quiser. E se você não trocar os pés pelas mãos, né? Não fizer por onde morrer antes da hora. E a Bíblia diz para nós que Deus renova as nossas forças, né? É como a águia, quando está velha, que ela vai lá, quebra o seu bico, tira as penas, né? Vai renovar tudo ali. Então, assim também o idoso. Ele está sempre orando, está sempre jejuando, está sempre lendo a Bíblia, estudando, está sempre fazendo a obra de Deus. Quanto mais ele faz isso, mais ele vai se renovando, mais ele vai se alegrando, mais ele vai produzindo, né? Às vezes não está trabalhando, trabalho secular, mas quando ele está trabalhando para Deus, ele vai ver o resultado. Isso vai dar a ele um ânimo, né? Vai dar a ele coragem para crescer mais, para fazer mais para Deus. Então todos devem estar ocupados fazendo a obra de Deus. Então nós vemos Davi, no final da sua vida, teve grandes problemas, né? Aí o incesto de Aminon com Tamar, morte de Aminon, morte de Absalão. Né? Vimos aí que ainda no final da sua vida, nos dias de morrer já, o Adonias, ainda que usurpar o trono, Salomão às pressas, né? Tem que chamar Salomão com 20 anos vai assumir o reinado. Então veja que é uma vida conturbada, resultado dos seus pecados, né? Consequências dos seus pecados cometidos. Mas ele está, pelo que nós vemos aqui, escrevendo salmos, né? Agradecendo a Deus, louvando a Deus e crendo no futuro, na vinda de Jesus. Então, nós vemos que ele morre crente e arrependido pelos seus pecados, morre em comunhão com Deus. Morre agradecido a Deus, né? Por ter-o escolhido lá por detrás da malhada, lá cuidando de ovelhas, né? No campo, chamado, colocado como rei sobre Israel. Ter-lhe dado grande chance, né? Ter-lhe dado um trabalho excelente, muito importante.
No tópico 1 nós temos aí uma visão geral sobre a velhice. Então, subtópico 1, concepções antigas e modernas. Subtópico 2, concepção bíblica. Subtópico 1, então, concepções antigas e modernas. Há 2.500 anos, o filósofo egípcio Ptah-hotep descreveu a velhice como o maior infortúnio que pode atingir o ser humano. O poeta inglês William Shakespeare não via a velhice com bons olhos. Antes, relatou que anos crepusculares trazem uma segunda infância e simples esquecimentos. O tom da concepção moderna sobre a velhice é desgastante, ao afirmar que os velhos são ressentidos com os jovens, pois são pessoas cansadas, fora de moda e severas. Entretanto, o respeito por cada fase da vida é ordenado por Deus. Ninguém pode desprezar o outro por ser adolescente, jovem ou idoso. Tem-se veiculado nos meios de comunicação o descaso com que muitos tratam os mais velhos. Sem dúvida, isso se deve ao esfriamento do amor e ao aumento do pecado, gerando ingratidão e desrespeito. Como está em Mateus 24:12, o amor de muitos esfriará. Por isso a igreja deve manter programas especiais para os idosos, pois essa prática revela o amor de Deus ao próximo. Vários anos passados, as pessoas dizendo que a velhice então era muito dura, muito difícil, né? Desgastante, triste mesmo, né? A vida de derrota, pessoas só esperando a morte. E nos dias de hoje nós vemos muita reclamação, que os idosos são duros, né? Aí não gostam dessas coisas de jovens. Então é normal o idoso ele não ficar satisfeito com as coisas dos jovens, porque são diferentes, né, do que ele era na sua juventude. Então, por exemplo, as músicas de hoje não agradam aos idosos, né, porque aí os ritmos não são como ele estava acostumado na sua juventude. O som muito alto, né, perturba o idoso. A falta, às vezes, de reverência do jovem, de santificação, né, perturba também o idoso. Então, ele estava acostumado a uma igreja com muita exigência, muita reverência, né, muita santificação, e uma igreja muito ativa espiritualmente, todos batizados no Espírito Santo, né, um trabalho muito grande evangelístico. E hoje ele vê que as pessoas estão muito ocupadas com a música e deixaram a evangelização, e não existe mais aquela presença de Deus, aquela espiritualidade na igreja como havia antes. Aqueles avivamentos, né, que sempre houveram, já não se vê mais. Então ele fica decepcionado realmente com as pessoas mais jovens hoje, porque elas não são como eram as pessoas na sua geração, no seu tempo de mais jovem. E ele passa, então, muitas vezes a reclamar disso, né? Ele queria que as pessoas fossem como eram na época que ele era jovem. Isso é evidente. Então existe aí um conflito de gerações. E tem que haver mesmo. Porque o idoso ele precisa ajudar os mais jovens a progredirem, a mudarem o seu jeito, a serem mais espirituais, a buscarem evangelizar, a ganhar as almas. Hoje nós estamos vendo as igrejas lutando mais para manter os membros que já têm do que lutando para ganhar almas. Nós vemos um problema sério, né? A falta de batismos do Espírito Santo, a falta de dons do Espírito Santo. Então nós vemos uma decadência muito grande na área espiritual. Isso, qualquer pessoa que tem os bons sensos sabe que está acontecendo isso, né? A escola bíblica dominical, por exemplo, tem caído muito o número de alunos e é assustador. Nós temos ido a vários lugares e temos ficado, assim, mesmo decepcionados com a realidade da escola bíblica dominical no Brasil hoje. Então tem caído muito, mas é muito mesmo o número de alunos. E eu creio que é devido à falta exatamente de professores que são aí experientes, né,
na obra de Deus, professores de oração, de jejum, de evangelização, professores que têm a prática cristã, não apenas a teoria. Então nós consideramos muito a teoria e esquecemos que cristianismo depende mais da prática do que da teoria. Depende mais do conhecimento de Deus do que do conhecimento de teorias ou de teologia, né? Então, as duas coisas juntas é o ideal, mas se tiver a prática, ela deve ser considerada sempre acima da teoria. Então, nós temos visto um crescimento teórico em prejuízo do crescimento espiritual. Infelizmente, estão caminhando em lados opostos. Infelizmente. Eram para caminhar juntos, né? Era para ser sempre a união de conhecimento com intimidade, com prática, né? Era para ser assim, a união das duas coisas. Mas nós temos visto aí um crescimento muito grande na área teórica, cursos de teologia, mas as pessoas se formam, nunca nem leram a Bíblia uma vez sequer, pessoas que não evangelizam, não oram nem uma hora por dia, pessoas que não leem a Bíblia nem uma hora por dia, pessoas que não produzem nada no reino de Deus, não estão fazendo nada para ganhar almas, pessoas que não têm dons do Espírito Santo, pessoas que não buscam as coisas espirituais e que estão aí dando aula nas escolas bíblicas dominical. E isso tem causado um grande prejuízo para a escola. E nós temos visto, infelizmente, muitas escolas estão para fechar mesmo, para acabar mesmo. Algumas já até acabaram. Infelizmente, tem muitas igrejas pequenas da Assembleia de Deus no Brasil que já pararam de fazer escola bíblica dominical. E tem um grande número que está para parar de fazer, infelizmente. Então a igreja deve manter um trabalho para que os idosos estejam ativos. E o principal trabalho é na área exatamente de evangelização. Os idosos são importantíssimos nessas áreas. E o trabalho mais adequado aos idosos é na área de ajuda, né, aos necessitados e na área de evangelização, na área de oração na igreja. Nós vemos aí o trabalho de oração, que infelizmente também tem caído muito. Era todo dia, e na maioria das igrejas hoje, é um dia só por semana. Uma lástima, né? Uma coisa terrível que está acontecendo. A oração, ao invés de aumentar, está cada vez diminuindo mais. Ainda se usa o dia de ciclo de oração, ao invés de estar orando, muitas vezes estão ensaiando. Então a música está terrível. A música está acabando com o trabalho da igreja. Se procura gente para evangelizar, não pode, porque estão todos ensaiando para cantar. Então chega domingo, vamos evangelizar. Quem é que vai? Ninguém. Estão todos ensaiando, cantar. Chega no culto à noite, cantar, 70% do culto, cantar. E aí, prejuízo nós estamos vendo. Falta de ensino, falta de pregação, falta de crescimento espiritual e pessoas que estão na igreja, assim, parece que estão numa sociedade. Apenas isso, uma sociedade que frequentam religiosamente. Mas não existe comunhão verdadeira com Deus, não existe um crescimento espiritual. Então o idoso deve ser envolvido na oração e na parte de evangelização e na parte de ajuda aos necessitados. Na parte também muito importante, que o idoso é muito bom para isso, que é a área de visitação nos lares, né, nos hospitais, nas cadeias, nos presídios. Isso é muito importante que o idoso seja envolvido nesse trabalho. Subtópico 2, concepção bíblica.
A Bíblia descreve a velhice como algo natural e dadivoso. O homem que mais viveu na terra foi Matusalém, chegando à idade de 969 anos, Gênesis 5:27. Mas há muitos outros que chegaram à velhice com menos idade e diversos problemas, como Isaac, que não enxergava mais, como está em Gênesis 27:1. Barzilai, que afirmou que, devido à idade, já não se interessava mais por finas iguarias, como está em 2 Samuel 19:34-35. A Bíblia relata, porém, 2 homens de idade avançada que não foram atingidos pelos sintomas e problemas da velhice. O primeiro é Moisés. Em Deuteronômio 34:7 é dito que os seus olhos nunca escureceram, nem ele perdeu o vigor. Em seguida, Caleb, com a idade de 84 anos, falou a Josué que Deus lhe tinha conservado até ali e ele ainda viria a conquistar as terras que lhe foram destinadas. Veja aí, Josué 14:10-14. A velhice virá para todos os mortais, mas o importante é ter Deus na vida, pois dessa forma poderá ser encarada com naturalidade, longe de qualquer estereótipo. Então a Bíblia fala da velhice, da idade avançada, como algo natural que vai acontecer com todas as pessoas. Eles vão envelhecer. E fala de uma coisa como uma dádiva de Deus. Chegar à velhice, a idade avançada, é uma dádiva. E aí conhecer os netos, os bisnetos, quem sabe até os tataranetos. Então, isso é uma dádiva de Deus. E é assim que a Bíblia trata a idade avançada. Nós vemos na Bíblia vários homens que viveram muito. Matusalém foi o homem que mais viveu, 969 anos. Nós temos aí Noé com 950 anos. Então, havia uma longevidade. Na verdade, o homem nunca deveria morrer. O homem foi feito para viver eternamente aqui na Terra. Adão viveu 930 anos. Então, veja só. Era para viver eternamente, mas devido ao pecado, então, Deus abreviou a vida humana. Então, no início, os homens viveram quase aí 1 milênio. Olha aí, 969 anos, Matusalém, quase 1000 anos. Então, nós temos exemplos de homens que viveram na Terra e viveram de maneira péssima. Ficaram doentes, morreram doentes. Pessoas famosas, como Isaac, por exemplo, que já não enxergavam no final da sua vida. Nós vamos ver um profeta famoso, o profeta Eliseu, morreu doente. Então, veja só, várias pessoas nós vamos ver na Bíblia, pessoas importantes, que tiveram problemas de saúde. Agora vamos ver também que alguns, pelo contrário, morreram já com a saúde realmente impressionante. Moisés é um exemplo disso. Moisés morreu com 120 anos, após passar aí 3 fases de 40 anos, Com 120 anos ele estava enxergando perfeitamente, ele ouvia perfeitamente, tinha uma saúde perfeita, subiu uma montanha ainda, quando Deus o chamou. Então veja só que ele tinha uma saúde muito grande. Vemos o caso também de Caleb, veja bem, com a idade avançada, mais de 80 anos, e ainda disposto a lutar e conquistar a terra que Deus lhe deu. Então vemos que alguns tiveram uma vida com muita saúde, outros tiveram problemas de saúde, mas nós estamos hoje na época da igreja. E Deus fez o quê? Deus colocou na igreja pessoas com dons de curar. O problema são raríssimos. Por quê? Porque as pessoas não estão buscando aquilo que Deus deu para nós. As pessoas não querem as coisas espirituais. Ou quando querem de qualquer maneira. Então é preciso buscar. Está aí. Não era para ter ninguém doente na igreja. A igreja tem passado por muitos problemas devido a não acreditar, a não desejar, a não buscar as coisas que Deus já tem para nós, estão à disposição.
mas a igreja tem amado mais o mundo, tem amado mais as coisas materiais do que as coisas espirituais. Tem buscado mais as coisas de baixo e não as de cima. A igreja, pelo menos, pode usar aqueles que Deus está usando, que estão à disposição da igreja. Então, veja só, você pode ter uma velhice boa, tranquila, produtiva. Você pode. Todo filho de Deus pode ter uma velhice tranquila, uma velhice sem doença, sem enfermidade, produzindo no reino de Deus. É perfeitamente possível. Agora, precisa a igreja ser a igreja de Jesus Cristo. Vamos ver o tópico 2, problemas na velhice de Davi. Subtópico 1, a velhice de Davi. Subtópico 2, enfrentando mais um filho rebelde. Subtópico 3, constituindo Salomão como rei. Subtópico 4, as palavras de Davi e Salomão e sua morte. Subtópico 1, a velhice de Davi. A velhice de Davi. 1 de Reis 1, de 1 a 4, descreve alguns problemas que atingiram Davi na velhice. Ali se esclarece que a velhice não poupa ninguém. Por causa dos grandes sofrimentos, das lutas que marcaram sua vida e das causas naturais, com aproximadamente 70 anos, as forças e a saúde de Davi já tinham definhado. Seu corpo não conseguia manter-se aquecido. Davi é um exemplo de como começa o declínio da vida, conforme expõe Eclesiastes 12, de 1 a 7. Portanto, aproveitemos bem a adolescência e a juventude na presença de Deus. Consagremos nossas forças e todo o nosso vigor ao Senhor Jesus Cristo. Então nós temos visto aqui os problemas de Davi, e dentre os problemas de Davi, nós vamos ver que ele vai morrer com 70 anos, morre bem novo, né? Com 70 anos, devido ao quê? Davi foi um homem de guerra, imagine, ferimentos, né? Aí, esforço que ele submeteu o seu corpo nas guerras, para se lutar uma guerra como era na época, né? Espadas, lanças, né? Escudos. Então era muito difícil, tinha que a pessoa ter um preparo físico muito grande, tinha que correr muito, né? Ter uma habilidade muito grande, um esforço físico muito grande, e não se matava uma pessoa, duas pessoas, três pessoas. Então, numa guerra, se matava dezenas de pessoas. Uma pessoa só matava dezenas de pessoas. Nós vamos ver gente do exército de Davi, por exemplo, que matou 300 pessoas numa guerra só. Então, é um esforço muito grande. Nós vamos ver que teve soldado de Davi que ele lutou até a mão não aguentar mais, não tinha jeito mais de mexer a mão. Então, veja só que era um esforço máximo que a pessoa estava ali e numa tensão máxima para não morrer. A pessoa era submetida, então, à capacidade máxima dela. Então, Davi, na sua velhice, teve problema, né? Ele não conseguia se aquecer durante a época fria e arranjaram uma moça para ficar deitada com ele, para que o corpo dela aquecesse Davi. Ele não teve relação sexual com ela. Veja bem que Davi, com 70 anos, teve tanta mulher, mas agora nem sexo fazia mais. E muito novo, com 70 anos ainda. Então, devido exatamente a esse esforço muito grande físico e também as pressões, né, da sua vida, a vida muito atrapalhada e com grandes problemas na sua família. Então, aprendemos com isso que pode acontecer conosco, de nós ficarmos doentes, né, de termos uma velhice triste aí, com problema, devido a essa falta que a igreja tem hoje, né, de pessoas com dons de curar. Mas é bem diferente a nossa situação da situação daqueles do tempo de Davi, né? Então nós temos hoje, aí, apesar de um pouco precária, mas nós temos ajuda, né, para tratar da saúde. E lembrando sempre que nós temos a ajuda maior, que é de Deus, usando os servos para ajudar as pessoas, o horário para as pessoas, para que as pessoas sejam curadas. Veja bem, eu estou à disposição dos irmãos e recebo pouquíssimos convites. Por exemplo, janeiro, fevereiro e março, eu não tenho nada marcado com ninguém. Por incrível que pareça.
parece que os pastores não se interessam em chamar alguém para orar para as pessoas que estão doentes, estão enfermas. É o que parece, pelo menos. É o que está parecendo. Eu congrego numa igreja e, na sede, por exemplo, nunca me chamaram para orar para os doentes e enfermos. Por incrível que pareça. Quer dizer, a gente está à disposição, Deus envia ajuda para a igreja, mas não dá para entender as pessoas. Né? Então fica uma coisa assim meio estranha, a gente acha meio estranho. Porque Deus envia uma pessoa para orar para as pessoas serem curadas, mas não se usa essa pessoa. É impressionante, mas é a verdade, é o que está acontecendo. E assim, por todo o Brasil, nós estamos à disposição. As pessoas sabem, e eu passo nos grupos, né? Passo aí no YouTube, passo aí no Facebook, para 10 mil pessoas, passo nos grupos aí para mais de 5 mil pessoas, e as pessoas não convidam, não chamam. Vou fazer o quê? É impressionante. Parece que a liderança não quer que as pessoas sejam curadas. Será? Talvez seja isso. Mas Deus tem pessoas? Tem, muitas pessoas, além de mim, são milhares de pessoas usadas por Deus em dons de curar. E deveria, cada igreja estar chamando essas pessoas e acabar com esse problema de saúde na igreja, que está demais. 70% das pessoas estão doentes. Não reclame se sua igreja está sem dinheiro, né? Não reclame se as pessoas não estão dando dízimo, não estão dando oferta, porque o dinheiro está indo para as farmácias, está indo para os médicos. Então é importante, aproveite a sua juventude e faça a obra de Deus. E, na sua velhice, continue fazendo esforços. A Bíblia diz, esforça-te e tem bom ânimo e faça a obra de Deus. Fique ocupado. O segredo para a idade avançada esteja ocupado fazendo a obra de Deus. Subtópico 2, enfrentando mais um filho rebelde. Em 1 de Reis 1,15, novamente o texto reforça a velhice de Davi. Estando ele doente, sem forças, Adonias aproveita-se desse instante para declarar-se rei. Ele tem quase os mesmos traços de Absalão. É formoso de aparência e exalta a si mesmo, dizendo, eu reinarei. Apresenta-se ao público com características da realeza, com carros, cavaleiros e pessoas que corriam diante dele. Ao contrário de Absalão, que sofria oposição do seu pai, Adonias sabia que não haveria qualquer entrave para o seu plano, pois fora criado sem qualquer disciplina. Daí a expressão, nunca seu pai o tinha contrariado. Adonias representa aqueles que querem ser líderes segundo a sua própria vontade, que exaltam a si mesmos, desprezando a vontade de Deus. Essa postura vai lhe custar a vida. Então Davi aqui está doente, está de cama, olha só, e o seu filho Adonias se aproveita disso para tentar um golpe de Estado. E ele se parece muito com Absalão na maneira de agir e também na parte física. Veja bem que a Bíblia faz questão de dizer que seu pai nunca o havia repreendido. Então, ele foi criado fazendo o que dava na cabeça dele. E agora, veja bem que ele anda do mesmo jeito que Absalão, com 50 homens. Adonias anda do mesmo jeito, com 50 homens. Absalão tentou o golpe de Estado aí. Adonias fez a mesma coisa, tentou o golpe de Estado. Então veja só, toda aquela política usada por Absalão, o Adonias imitou. Era uma coisa satânica mesmo, né? Então a inspiração vem de Satanás para fazer isso, essa rebelião. E aí, aconteceu de Adonias tentar um golpe e Davi teve que tomar providência extrema, teve que tomar providência antes de morrer. Se ele não toma aquela providência, então Adonias estaria no reinado, estaria no poder. Porque Davi não tinha muito tempo, ele ia morrer logo em seguida. Então ele toma uma atitude extrema, atendendo aí, né, um pedido do profeta Natã, um pedido de Batseba, que cobram a ele aquilo que Deus já tinha dito para ele, quem deveria reinar.
Então Adonias, ele representa aqueles que querem reinar a qualquer custo, né? Querem tomar o poder do outro, querem assumir a posição do outro. E isso, assim, sem nenhuma permissão de Deus e nem da pessoa que está ocupando o cargo. Então quer uma rebelião, quer assumir na força mesmo, né? E não pode ser assim. A igreja, ela não funciona assim. As pessoas não podem ter desejo de ocupar o cargo dos outros, a posição dos outros. Pelo contrário, as pessoas não podem ficar desejando cargo. É uma coisa até absurda. Quem coloca as pessoas na igreja, na posição, é Deus, não são as pessoas. É assim que deve ser, e é assim que deve ser pensado. Agora, o problema é que talvez a igreja hoje, né, esteja fazendo diferente. Talvez a liderança esteja colocando pessoas politicamente, né? Ou por causa financeira, quem sabe. Talvez seja isso. Então as pessoas vendo isso, querem forçar a entrar, querem forçar uma posição dentro da igreja. Mas todo crente verdadeiro, sincero, sabe que é Deus quem coloca e Deus que sabe onde colocar. Subtópico 3, constituindo Salomão como rei. Já no seu leito de morte, doente e velho, Davi teve de atuar firmemente para constituir Salomão como rei. Ele chama Zadok, Natã e Benaia e passa-lhes as necessárias instruções, seguindo os costumes da separação de um rei, a unção e o anúncio público. A ordem de Davi era que Salomão fosse colocado em sua mula, sobre a qual somente o rei andava. Ele foi escoltado até Gion, em direção ao vale de Cedron. A unção foi feita por Zadok com óleo do tabernáculo perante todo o povo. A cerimônia feita para a coroação de Salomão recebia a ratificação divina. Somente a partir disso é que Salomão poderia assumir o trono. Então nós vemos aí que já nos últimos instantes, né, da sua vida na terra, Davi é então chamada a atenção pelo profeta Natã e é chamada a atenção por Batseba, que vai relembrá-lo que quem deveria governar era seu filho Salomão. Deus havia dado o nome, Deus havia falado, né, para Davi que era Salomão. Então era a escolha de Deus, quem ficaria no lugar de Davi. Mas o que acontecia? Adonias havia assumido sem o seu pai saber. E quando então o profeta Natã chega e diz: Adonias tomou o trono. Você não disse que era Salomão que ia ocupar o trono? Você sabe que é Deus que escolheu Salomão? Aí Batseba vai também falar com o rei. E aí ele tem que tomar uma atitude extrema e rápida. Não havia mais tempo. Então ele manda chamar Salomão, chama aí o sumo sacerdote, ele chama o profeta de Deus, né? E reúne o povo, e ele vai fazer aquilo que Deus manda para que um rei possa governar. Olha, Absalão não teve isso e nem Adonias. Nenhum dos dois foi ungido para serem reis. Então veja só, ele coloca Salomão um animal que só ele montava, só o rei montava, indicando que era uma escolha realmente do rei. E ele manda ungir, indicando que era uma escolha de Deus. Então aí estava uma autorização do rei, estava uma autorização de Deus, estava uma confirmação de que Salomão era o escolhido. E ele poderia reinar. E na igreja nós temos que ver isso. As pessoas que dirigem a igreja não podem ficar com uma paranoia, com medo de perder o lugar. Que é isso? Medo de pessoas fazerem reunião, de tirar tal. Por quê? Se Deus colocou, ninguém tira. Igreja, quem coloca a pessoa na direção é Deus. Quem pode tirar é só Deus. Então, Absalão assumiu, mas não tinha segurança, porque não tinha o apoio de Deus. Adonias assumiu, mas também não tinha segurança, porque não foi Deus que colocou. Agora não, Salomão é diferente. Salomão teve
uma revelação de Deus, um chamado de Deus, dizendo a Davi que era Salomão que iria reinar. Teve uma comprovação, teve uma aprovação, e depois o seu reinado foi tranquilo, né, próspero. Ele que não foi fiel, mas Deus fez tudo o que Salomão queria que fizesse. Deus fez, Deus aprovou, deu sabedoria a ele, deu riqueza, deu paz com os outros povos. Ele que não quis prestar. E no final da sua vida, na sua velhice, né, aí então ele vai começar a pensar direitinho, raciocinar direitinho, vai ver o que ele passou, o que ele fez, né, vai ver quanta vaidade ele teve, e se arrepende, pede perdão, e agora ele sabe o que importa realmente é temer a Deus, né, guardar os seus mandamentos. Subtópico 4, as palavras de Davi a Salomão e sua morte. Davi tem consciência de que vai morrer. É isso o que constata em 1 de Reis 2, 1 a 4. Nessa hora, brotam dos seus lábios profundas palavras com as quais aconselha seu filho. Davi diz para Salomão andar em santidade e nela conduzir o rebanho de Deus, Israel. O rei tinha consciência plena de que uma vida de santidade só era possível pela observância e obediência completa à palavra de Deus, conforme Moisés revelara. Tanto Salomão quanto o povo tinham a responsabilidade de andarem nos caminhos do Senhor por causa das verdades divinas transmitidas, o que significava atentar para os estatutos do Senhor, como está em Êxodo 30, 21. Guardar os mandamentos divinos, Êxodo 20, de 1 a 17. Atentar para os decretos ou juízos do Senhor, como está em Êxodo 21, 1. Então, dentre as coisas que Davi fala com Salomão, na hora de sua morte, é, primeira coisa, ser homem. Ser homem aqui indica ser forte, corajoso, enfrente os problemas, né? Não fraqueje, não se comporte como uma mulher, né? Mas se comporte como um homem chamado por Deus, colocado por Deus, que tem a autoridade de Deus para governar. E Davi diz, olha, existe uma promessa para nós, para mim, para você, para os seus filhos, seus netos, seus bisnetos, tataranetos. Existe uma promessa de Deus de estar aí sempre dirigindo Israel. Agora, existe também a condição para isso acontecer. É que você terá que ser fiel à palavra de Deus. Você deve ler e deve cumprir, praticar a palavra de Deus. Então, os escritos, né? Aí o Pentateuco. Então, Davi indica que Salomão deve ler e deve obedecer. E isso estava na lei, estava na ordem para que um rei cumprisse. Ele tinha que ler todo dia a palavra de Deus e tinha que cumprir e obedecer a palavra de Deus. E de Salomão tinha a responsabilidade de passar para o povo isso, exigir do povo isso, que eles ouvissem a palavra de Deus e guardassem, né, e seguissem e obedecessem a palavra de Deus. Vamos então ao último tópico da lição, tópico 3, as palavras finais de Davi em sua velhice. Subtópico 1, o reconhecimento da ação do Deus de Jacó. Subtópico 2, o Davi inspirado. Subtópico 1, então, o reconhecimento da ação de Deus de Jacó. As palavras finais de Davi, em segundo livro de Samuel 23, de 1 a 7, são de louvor a Deus. Primeiramente, ele expressa sua gratidão a Deus por ter favorecido em tudo, e menciona que foi levantado em altura pelo Deus de Jacó. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Davi tinha consciência de que todas as suas conquistas não eram humanas e que ele mesmo não era divino, como pensavam os reis de outras nações ao próprio respeito. Mas seu crescimento veio do Deus de Israel. Reconhecer nossa fragilidade é o caminho para Deus usarmos sem nunca pensarmos ser alguma coisa. Salmos 82, 7. No Novo Testamento, Paulo era usado por Deus, mas tinha consciência de sua humanidade. Atos 14, 15. Então, Davi, fazendo uma retrospectiva da sua vida, né, ele vê que Deus o tirou lá do campo, colocou como rei. Deus esteve todo o tempo guardando, protegendo. Saul queria matá-lo, Deus o protegeu. Deus o colocou para ser rei, primeiro da parte de Judá, depois sobre todo Israel.
Então Deus esteve todo o tempo protegendo, guardando, dando sabedoria, né? Livrando de todo mal, livrou do seu filho, né? Que quis matá-lo. Então, em todo o tempo ele vê que Deus estava com a sua mão protetora, a sua mão guiadora, né? Sobre a vida dele. E ele vai louvar a Deus por isso. E ele também diz que Deus falou sobre um reinado futuro que viria, né? Um rei sobre todos os reis que viria. Então ele tem essa revelação de Deus. Então ele tem uma revelação do governo perfeito de Jesus Cristo sobre a terra, que é o milênio. E Davi sabia perfeitamente que ele não era divino, não era ele que era perfeito, não era ele que governaria sobre todos, e não era ele como os reis pensavam a respeito de si próprios, como no Egito, por exemplo, que o rei pensava ser o próprio Deus, como em Roma, por exemplo, que exigiu adoração, né? Aí os Césares. Então, ele era diferente, ele não exigia adoração de ninguém. Ele queria que o povo adorasse a Deus. Ele sabia que Deus é Deus. E isso é muito importante para nós sabermos que é Deus que está no controle, né? É Deus quem faz as coisas, é Deus que vai guiar as pessoas. E quem nos chamou foi Deus, quem nos capacitou foi Deus. Sabemos que quem nos dá sabedoria é Deus. Tudo nós devemos a Deus. Nós estamos aqui para servir a Deus. Subtópico 2 do Davi inspirado. Davi esclarece que as palavras que pronunciará têm sua fonte em Deus. Ele deixa claro nos versículos 3 e 4 que brevemente o governador ideal chegará. Ele irá atuar com justiça, andará no temor do Senhor e trará grandes bênçãos ao povo. O rei diz assim porque tinha consciência de que havia falhado. Mesmo diante de suas falhas, Davi sabia que Deus tinha estabelecido com ele um concerto, de modo que este justo rei irá sair da sua própria casa. Isaías 55, 3, Jeremias 33, 15, 16, Atos 13, 34. Referencia-lhe profeticamente a chegada do Messias, Jesus Cristo. Em 1 Reis 2,10, o autor sagrado registra a morte de Davi, o grande rei de Israel. Ele dormiu com seus pais para aguardar na eternidade com Deus. Ele estaria para sempre com o Senhor. Então Davi, no final aqui, no finalzinho da sua vida, ele louva a Deus, ele adora a Deus, ele reconhece-se um pecador, ele diz que teve a revelação de Deus a respeito da vinda do Messias, né, para reinar aí durante 1000 anos. Tudo isso ele revela e ele tem uma morte, então, na presença de Deus. E nós cremos que Davi morreu sendo salvo. E Davi lembrava sempre do concerto de Deus com ele, prometendo que um descendente seu estaria sempre no trono de Israel, até que viesse o descendente perfeito, né, que seria colocado também no trono de Israel, que é Jesus Cristo. Então, cada um de nós temos que saber que existem promessas de Deus na palavra de Deus. E a promessa melhor que nós temos é de que já já Jesus vem nos buscar. Nós seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor. Não há melhor promessa do que essa. Então, nós busquemos fazer a obra de Deus enquanto estamos aqui e busquemos ter aí uma idade avançada, né, ser idosos, mas sempre ocupados na obra de Deus. Sempre orando, jejuando, estudando a Bíblia. Sempre isso aí não pode falhar, não pode deixar de existir na nossa vida de cristãos. Sempre em comunhão com Deus. Lembre-se sempre de buscar as coisas de cima. Não fique preso às coisas de baixo, às coisas materiais, às coisas da terra. Vamos à conclusão, que diz assim: a Bíblia fala dos atos heróicos de Davi, mas não esconde seus erros e deslizes. Mas o pastorzinho de Belém, como homem segundo o coração de Deus, soube como retornar ao que o ungira como rei de Israel.
Seus salmos relatam a comunhão profunda e íntima que ele mantinha com o Senhor. E dessa forma, o amado rei finda sua vida, enaltecendo o Deus de Jacó. Então vemos que Davi, no final da sua vida, ele reconhece a Deus como soberano sobre todos os homens, né? E ele escreve salmos maravilhosos, mostrando a sua dependência de Deus, a sua fé em Deus, mostrando que manteve íntima comunhão com Deus em diversos momentos da sua vida, mesmo tendo uma vida conturbada, né? Tendo uma vida de pecados gravíssimos, mesmo assim ele sempre buscou por Deus, sempre teve uma capacidade muito grande de arrepender-se, né? Reconhecer o seu pecado e se arrepender e receber o perdão de Deus e voltaram à íntima comunhão com Deus. Assim Deus espera de todos nós, que todos nós possamos refletir sobre a nossa vida, reconhecemos que somos pecadores, que erramos, falhamos, mas sabemos sempre que Deus está pronto a perdoar, que Deus é maravilhoso, é bondoso, amoroso, cheio de misericórdia e quer sempre nos restaurar a comunhão com Ele, para que nós um dia estejamos para sempre com Ele. Glória a Deus. Vamos orar agora. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, entregar sua vida totalmente a Deus, é o momento de fazer. Vamos orar. Se você está doente, enfermo, receba agora a sua cura. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, te apresentamos, Senhor, essas vidas que se chegam a Ti arrependidos dos seus pecados. Ora grada, gruste forme, rara graça destrai. Ó Deus, que eles possam, Senhor, agora reconhecer a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor infinito para com eles, e arrependidos, aceite agora Jesus como Senhor e Salvador, único Senhor e Salvador de suas vidas. Seus nomes possam ser escritos no livro da vida. Pai querido, em nome de Jesus, toca, Senhor, naqueles que estão doentes e estão enfermos agora. Solta essas vidas, todo mal, em nome de Jesus, toda doença, toda enfermidade. Sai agora, em nome de Jesus. Toca, Senhor, e faz maravilhas nas vidas deles. Amém. Nós vamos passar para você agora, então, a capa da nova revista e as lições que nós vamos estudar no próximo trimestre. Lição número 1, Adão, o primeiro homem. Lição número 2, a criação de Eva, a primeira mulher. Lição número 3, a natureza do ser humano. Lição número 4, os atributos do ser humano. Lição número 5, a unidade da raça humana. Lição número 6, a sexualidade humana. Lição número 7, a queda do ser humano. Lição número 8, o início da civilização humana. Lição número 9, o primeiro projeto de globalismo. Lição número 10, só o Evangelho muda a cultura humana. Lição número 11, o homem do pecado. Lição número 12, Jesus, o homem perfeito. E a lição número 13, o novo homem em Jesus Cristo. Então Deus abençoe os irmãos, muito obrigado por estarem conosco aqui durante todo esse trimestre. Feliz Ano Novo e que você possa ser uma bênção por onde quer que esteja neste fim de ano e na passagem para o outro ano. Seja em 2020 uma bênção realmente na vida de todas as pessoas com quem você tiver contato. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. Amém.